Olá, sou Daniele Costa, instrutora de moda do Senac RJ, e hoje eu estou aqui para uma oficina muito bacana de acessórios em macramê com fio de malha, como esse colar que eu estou usando. Aqui eu tenho algumas peças que eu trouxe para mostrar para vocês a versatilidade dessa técnica que a gente vai fazer hoje. Temos o colar em nó celta, que é bem diferente, né, do que a gente vê em acessórios em fio de malha. Temos o bracelete com a mesma técnica. E a gente ainda vai aprender a fazer um chaveiro em macramê com uma argola, que ele é bem versátil, que você pode usar para outros acessórios. Para fazer a oficina de hoje, a gente vai precisar de fio de malha. Aqui eu trouxe duas versões de fio de malha. Uma versão com fio mais largo e essa versão aqui com fio mais fino que nós vamos usar para fazer o chaveiro. O interessante também, e quando a gente fala em acessórios em macramê de fio de malha, é que vocês também poderão usar peças como camisetas de malha antigas ou que vocês não usam mais ou que seriam descartadas para fazer as fitas que nós usaremos no acessório de macramê com fio de malha. Eu comprei esse rolo de fio de malha que tem uma cor bonita, mas eu quis outras versões até para utilizar a tendência do tie-dye. E o que eu fiz para ter essa coloração? Eu usei água sanitária, eu cortei pedaços da malha e coloquei na água sanitária, obtendo essa tonalidade. Então, essa também é uma opção para você fazer naquelas camisetas de malha que você pode usar para fazer esse acessório. Uma outra opção também é tingir esses pedaços de fio de malha com tinta para tecido, que foi o que eu fiz aqui nessas opções. Então, nós vamos começar fazendo o colar de nó celta, que é igual a esse que eu estou usando. Para fazer esse colar, a gente vai precisar de 8 fios de malha, com 100 centímetros cada um, e 2 fios de malha com 43 centímetros, que é para fazer o acabamento. Eu acho interessante a gente fazer com cores variadas, principalmente no bloco de 4 fios para um lado e 4 fios para o outro, até para dar uma valorizada no nó do colar. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu tingi algumas peças aqui, as que estão mais claras, eu clareei com água sanitária e as que estão mais escuras eu tingi com tinta para tecido. Além dos fios de malha, nós vamos precisar da fita métrica e da tesoura. Então, vamos começar? Nós vamos separar 4 pedaços de fio de malha para um lado e os outros 4 pedaços para o outro. O primeiro passo que a gente vai fazer é dar essa volta, tipo uma laçada. Vamos botar todos juntinhos para facilitar. E aí a gente vai fazer o quê? Uma laçada. Vamos pegar essa parte aqui, passar por cima. Pronto, já temos uma etapa do colar. E essa outra parte nós vamos colocar embaixo da laçada. Para facilitar, eu sugiro que você levante um pouquinho esses 4 fios aqui que passam por baixo. Porque vai ter um momento que a gente vai voltar e passar ali por dentro. Então, vamos começar. Esses 4 fios aqui que ficaram por baixo, deixa ele bem juntinho para facilitar na hora de dar a volta. Nós vamos passar por cima da laçada e por baixo da laçada.
Agora a gente pega essa parte e lembra que eu falei para vocês deixarem aquela outra parte lá que ficou embaixo da laçada levantado? Porque vai facilitar muito para finalizar o nosso nó celta. E aqui a gente tem o nó celta já prontinho do nosso cordão. Agora a gente vai ajeitando, porque é uma volta para lá, uma volta para cá, então acaba que as pontas do fio de malha nem sempre ficam certinhas. Então a gente vai ajeitando. E o mais legal é que se você prefere um nó mais apertado, você pode apertar mais um pouco. Se você quer ele mais largo, é só afrouxar. Vai do seu gosto. A gente pega a fita métrica agora para marcar onde que a gente vai começar a fazer o acabamento. Então, eu boto a fita métrica aqui na ponta da voltinha, né, do quase o infinito do nó celta. Conto 7 centímetros. Pego aquele pedacinho que eu cortei anteriormente de 43 centímetros e amarro. A minha dica é, deixe um espaço, porque vai ajudar na hora da gente fazer o acabamento. A gente vem, dá um nó bem apertado. Nesse ponto aqui, se você quiser, você pode dar um pinguinho de cola quente ou cola de tecido para fixar ainda mais. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Deixando sempre um espaço para o acabamento. Porque no artesanato o acabamento é muito importante. É com ele, né, através dele que a gente demonstra a qualidade do produto que a gente está fazendo. Então, até se a gente quiser comercializar esse produto, ele tem que estar com um acabamento perfeito. Então, a gente tem que se atentar ao acabamento. Então, já temos aqui os dois lados, você pode até puxar mais um pouquinho se você quiser. Aqui também. Pronto, já temos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou escolher os dois pedaços maiores que eu tenho desse lado e vou puxando para baixo. Aqui, eu tenho dois pedaços grandes desse lado e tenho dois pedaços grandes desse lado. Amarrei bem aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou cortar o excesso. Todas essas pontinhas aqui que eu não vou usar, eu vou cortar. Vou cortando. O ideal é cortar bem rente, porque a gente vai fazer o acabamento, né? E aí a gente deixou aqui a parte que a gente vai fazer. Vou tirar aqui para facilitar na hora de visualizar. A gente abre bem o tecido, porque agora a gente vai fazer o quê? A gente vai dar uma volta para esconder aquele nó que a gente fez. Mais um nozinho aqui apertado. Mais uma vez, você pode colocar cola quente, pode colocar cola de tecido para fixar ainda mais essa parte aqui. A gente tem mais duas pontinhas aqui para cortar.
Vamos fazer o mesmo do outro lado, deixamos 2 pedaços. Vamos cortar o excesso que a gente não vai precisar. Pegamos aquele pedaço que deixamos para o acabamento. Vamos dar uma voltinha para esconder o nó. A gente amarra e coloca aquela colinha para fixar ainda mais esse nó aqui, esse acabamento que a gente fez. Então, já temos aqui o colar prontinho. A gente corta aqui o excesso. Vamos ver a medida, né? Porque o colar tem que ser simétrico. E para ficar ainda com o acabamento mais bonitinho, a gente dá um nó nas pontinhas. A gente pode fazer ele separado cada um ou unir as 2 pontinhas num nó único. Como eu tô fazendo aqui. O bacana do fio de malha é que você pode ir puxando ele e ele vai alargando. É legal também isso. Aqui ficou um excesso, a gente tem que cortar. A mesma coisa aqui para esse lado. E aí você pode fazer esse colar um pouco maior. Se você quer fazer mais justinho ao pescoço, aí você pode fazê-lo com essas alças, correntes, né? Um pouco menores. E temos o nosso colar prontinho. E agora nós vamos fazer o bracelete de nó celta, que é um acessório muito bacana para o verão também, né? Aqui eu usei as mesmas cores que eu usei no colar que eu estou usando. E eu tenho uma dica muito legal. Eu comprei esse rolo de fio de malha de uma cor só. E como eu queria um bracelete super colorido, diferente, seguindo a tendência tie-dye, o que eu fiz? Eu separei a metade do material que eu vou precisar e fiz esse tie-dye com água sanitária. Eu coloquei num recipiente por 20 minutos na água sanitária. Depois eu enxaguei bem, lavei com um amaciante, né? Para tirar bem o resíduo da água sanitária. E aí eu consegui, comprando só um rolo, 2 tonalidades diferentes e super tendência. Essa é uma dica muito boa. Agora vamos separar o material para fazer o nosso bracelete. Então aqui, ó, dá para ver bem nítido como ficaram diferentes. E foi o mesmo material que eu comprei. Vamos lá. Separamos, né? Aqui a gente tem 8 pedaços de fio de malha de 47 centímetros cada. Precisaremos também da tesoura e da fita métrica. E vamos começar. Vamos deixar, eu optei deixar essa parte aqui, que está mais clara, né, que está com tie-dye por baixo, e a parte mais escura é que eu vou fazer a laçada. Eu vou dar a laçada, lembrando que essa perninha da laçada fica sempre de frente para você. Depois da laçada pronta, eu coloco aqui em cima e, relembrando aquela dica que eu dei no colar, puxo um pouquinho esse que ficou embaixo para facilitar na hora de fazer a voltinha e passar por dentro. Temos já essa etapa pronta. Vamos pegar esse pedaço, passamos por cima daquela laçada, da perninha da laçada que a gente fez, por baixo, e agora a gente volta para passar por dentro
daquela voltinha que a gente já deixou levantada. E aí a gente já tem mais um nó celta. Uma dica boa também, que fio de malha, você pode dar uma puxadinha assim, que ele fixa mais, você consegue deixar os tamanhos mais próximos um do outro, e isso facilita. Temos aqui o nosso nó. Esse aqui eu optei em fazer mais apertadinho, né? Porque é da pulseira, então eu optei. Vou pegar a fita métrica, vou medir 5 centímetros e vou dar um nó para fazer o acabamento. Mais uma vez, é importante a gente deixar um pedacinho desse fio aqui para fazer o acabamento, porque o acabamento é muito importante na qualidade da bijuteria que a gente está fazendo. Pronto. Você pode colocar um pouquinho de cola quente ou um pouquinho de cola de tecido. Apertamos bem. Vamos separar 2 pedaços e cortar o excesso. Pronto. A gente vai pegar o pedacinho que sobrou aqui do nó que a gente fez para fazer um acabamento. E mais um nó. Bem apertado. Vamos cortar aqui o excesso. Aqui a gente vai unir esses 2 pedaços. Pode até dar mais uma puxadinha assim para facilitar. Já temos um lado pronto. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, com a fita métrica. Marcar 5 centímetros, que é aqui. Pegar o outro pedacinho que a gente separou. Dar o nó. Bem apertado. É a fase também que a gente coloca a cola quente ou a cola de tecido. Vamos pegar aqui 2 pedaços maiores e cortar o excesso. Vamos fazer o acabamento. E dar mais um nozinho aqui. Bem apertado. E, como eu disse anteriormente, é a hora que você coloca um pouquinho de cola. Se ele ficar justinho assim, é só você dar uma puxadinha aqui, o fio de malha ele cede e aí fica mais fácil. Cortar o excesso. Dar o nozinho. Aqui a gente já pode até unir as 2 partes, se você quiser, ou deixar para prender no braço. Pode dar mais um nozinho para ele ficar bem certinho no teu braço. E prontinho. Temos um bracelete. E agora a gente vai fazer mais um acessório. Dessa vez a gente vai usar uma técnica que é muito versátil. Aqui eu coloquei um fecho de
chaveiro, né? Mas com essa técnica você pode fazer brinco, você pode fazer pingente para colar, pode fazer detalhe para biquíni, para maiô, pode fazer também um acessório para prender a canga, para colocar na bolsa. Eu adoro essa técnica justamente por isso, tá? Então tá aqui. E aí a gente vai precisar de um fio de malha mais fininho. Para os outros acessórios a gente usou um fio de malha um pouco mais largo, mas para esse fica mais bonito ele mais fininho. Eu comprei esse fio estampado já pronto, né? Mas você pode usar o resíduo ou pedaços de lycra. Só lembrando que ele tem que ser um pouco mais fino. Aqui tem 100 centímetros de fio. Vou usar também uma argolinha de acrílico. Existe essa argolinha também de madeira, de metal, o que ficar mais interessante para você. Essa aqui tem 2,5 centímetros de diâmetro, que é um tamanho bem legal e fica daquele formato que eu mostrei anteriormente. Mas você pode comprar maior. E temos também, como eu optei fazer um chaveiro, eu tenho aqui a argolinha do chaveiro. Então vamos começar. Eu pego a extremidade do fio que eu já cortei, vou passar por dentro da argola e vou passar essas duas pontinhas por dentro, dando uma laçada. É importante você deixar um pedacinho para a gente fazer o acabamento. Tá, agora a gente já começou. A gente vai pegar a ponta do fio, vamos passar por dentro e antes de fazer a volta, a gente passa por dentro da alcinha, fazendo a primeira laçada. A gente vai fazer essa técnica em todo o círculo. Não pode deixar nenhum pedacinho aparecendo. Então, é importante ir fazendo e ajustando. E aí a gente vai fazendo essa mesma técnica em todo o círculo. E aí você já vai vendo que depois do primeiro círculo que você fizer essa técnica, você vai ganhando agilidade na sua produção, porque é uma técnica bem fácil, bem rápida de fazer. Lembre-se que não pode deixar nenhum pedacinho do acrílico aparecendo. Lembra que a gente tem que ter um acabamento perfeito para o nosso artesanato? É isso que a gente leva em consideração na hora de fazer o acessório para venda. E aqui, estamos quase terminando. Pronto, finalizamos. Aqui dá para ver bem que eu não deixei nenhum espaço do acrílico aparecendo, né? Nessa etapa, eu poderia finalizar aqui e colocar um anzol de brinco e teria um brinco aqui bem moderno. Poderia também finalizar para colocar num biquíni, para prender a canga, para colocar numa bolsa, mas eu optei que essa peça seria um chaveiro. Vou dar um nó, mais um nó bem apertado. Nessa fase, se você desejar, você pode colocar cola quente ou cola de tecido. Vou pegar a argola do chaveiro, que essa aqui eu optei por uma diferente daquele que eu já tinha pronto, que existem algumas opções bem legais de fechos para chaveiro, né? E aí você vai dar um nó bem apertado, mais um nó bem apertado. Nesse momento você colocaria aquela colinha. Vamos pegar a tesoura,
que acabamento é bem importante. Tirar o excesso e temos o nosso pingente prontinho. Muito legal a técnica que a gente aprendeu hoje, né? A gente viu que se a gente fizer o acabamento com qualidade, a gente tem peças bonitas e com um ótimo potencial de venda. E para quem se interessou e quer aprender mais, o Senac tem um portfólio completo, desde cursos rápidos de acessórios sustentáveis e consultoria de imagem, até cursos de capacitação como costureira e modelista e técnica em produção de moda. Para saber mais, acesse nosso site.